Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai estudar funções em Shell Scripting. Então, o que é função? A função é um conjunto de comandos que realiza uma tarefa específica dentro de um programa. Qual que é a utilidade da função? É que a gente pode evitar digitar várias linhas de códigos repetidas. Então, se a gente tem uma função dentro de um programa, a gente pode simplesmente fazer a chamada com essa função através do nome dela, para que seja executado um bloco de comandos. Então, a ideia é o quê? É modularizar o script, no nosso caso, ou o programa, falando de forma geral, para que ele fique mais enxuto, para que o programa ou o script fique mais enxuto. Bom, o Shell Script também tem, esse recurso, Então, com algumas particularidades, a gente pode fazer a chamada de função, passar parâmetros para ela, pegar o retorno dessas funções que são os resultados dela, Então, isso é muito útil na linguagem Shell Script também, assim como em outros programas. Então, aqui eu apresento duas formas de criar uma função. A primeira é a que a gente vai trabalhar, que é a gente chamando function e dando nome à função, e logo em seguida, entre chaves, os comandos da função. A segunda forma, pode ser criada também uma função, que é a gente dá o nome da função, seguido de abertura e fechamento de parênteses. E depois, dentro de chaves, os comandos dessa função. Então vamos lá para o nosso primeiro script, que tem uma função que é executada. Então a gente tem o script testfunc.sh, que exibiu a frase segundo redes etec por 10 vezes, e no final uma frase função executada com sucesso. Então vamos ver como que foi elaborado esse script e como que foi criada a função desse script. Então a gente tem logo na primeira linha do programa a função mensagem, que dentro dela tem um comando echo, que exibe a frase segundo redes etec. Então está criada ali a função mensagem. Logo em seguida a gente cria um contador para ser utilizado no comando while. Então o contador é atribuído para ele o valor 1 e logo em seguida a gente faz a chamada do while, testando se esse contador, enquanto ele for menor ou igual a 10, para que o while seja executado o que está dentro do while. Então, no caso, a gente pede para executar a função mensagem. Só lembrando que essa mensagem que foi chamada aqui dentro do bloco de comandos do while é a função mensagem que a gente criou aqui no início do script. Então, é chamado a função mensagem, ela é executada e incrementado 1 ao nosso contador. Assim que esse contador chegar a 10, o loop vai parar e vai para a última linha do programa, que é o echo, exibindo a frase função executada com sucesso. Bom, esse daí foi o primeiro script que a gente viu, uma funçãozinha mais simples, com apenas uma linha de comando. Agora a gente vai para o nosso segundo script, que é um pouquinho mais elaborado. Então o script foi criado com o nome func-output.sh. A ideia dele é que o usuário digite na tela um número e logo em seguida o quadrado do número digitado pelo usuário seja exibido. Então o script tem uma função que faz esse trabalho. Vamos ver como que o script foi elaborado. Então logo na primeira linha do script a gente já criou a função chamada quadrado. Essa função tem duas linhas de comando, um pouquinho mais elaborada que a anterior. Na primeira linha a gente utiliza o comando read para que o usuário leia na tela a frase digite o número e na frente dessa frase ele possa digitar o número e que esse número digitado seja armazenado numa variável criada. No caso a gente criou essa variável número. E logo em seguida a gente utiliza o comando echo para exibir o resultado da multiplicação dessa variável, porque a gente quer exibir o quadrado. Então é essa variável multiplicada por ela mesma.
Aí o resultado dessa multiplicação é armazenado na variável, na função quadrado. Tá? Então a gente tem uma função que armazena um valor. Em seguida, o que a gente quer fazer nesse script? A gente quer exibir esse valor calculado para que o usuário veja. Então a gente criou uma variável valor que vai receber o resultado da função quadrado. Como que é feito isso? Então a gente tem ali a função quadrado, a gente utiliza os backticks para poder atribuir o valor dela, tá? a variável valor. Então, backticks são esses tracinhos aqui que são correspondentes no nosso teclado às crases. Então, quando a gente tem uma variável ou um comando que está entre esses backticks, né, é possível atribuir a uma variável o resultado desse comando. No caso aqui a gente está atribuindo o valor da função quadrado, calculado na função quadrado, à variável valor. Tá? E por fim, a gente utiliza o comando echo para exibir o que tem dentro da variável valor, tá? O conteúdo da variável valor, para que o usuário veja. Então fica finalizado o programa dessa forma, né? Que o quadrado do número digitado é o conteúdo da variável valor. Tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui. Um grande abraço.